Fala, senhores. Thiago Rodrigues aqui, ou TH, e vamos à questão 99 do Enem PPL 2023. Vamos comigo no enunciado? Sim. Enunciado grandezinho, vai assustar um pouco aqui, mas, cara, no fundo, ela é tranquila. Eu vou falar de uma forma que vai ser bem tranquilo. Claro, vou trabalhar o que tem aqui pra gente agregar mais conhecimento, mas relaxa. Vamos aqui comigo. O odor desagradável de peixe deve ser principalmente a compostos orgânicos que contêm um grupo amino, que é o RNH2, em que R representa um grupo alquil. Vou botar aqui daqui a pouco o que é alquil. Vamos ler tudo aqui. Um chefe de cozinha experimental dispõe em seu laboratório de 5 soluções aquosas, dentre as quais deve escolher uma para eliminar o odor de peixe por meio de neutralização, senhores, ok? Do grupo amino. Suponha que a molécula responsável pelo odor é a metilamina, que é o CH3, que é o nosso R ali, NH2, com KB, senhores, 5,5 vezes 10 a menos 4. O quadro apresenta dados de acidez e basicidade de algumas espécies químicas. Ele te dá aqui a fórmula geral de Ka e Kb, e a gente tem um quadro aqui com algumas soluções, as espécies aqui dele, Ka ou Kb, e quer saber qual que deve ser escolhida pelo chefe para acontecer essa neutralização. Beleza, senhores? Então vamos analisar aqui. Como eu prometi aqui, o que é um grupo alquil, senhores? Grupos alquil ou alquila, tá? Antigamente a gente chamava de alquila. Lembra? Alquila, acila, metila, etila. Antigamente a gente colocava o A ali ao final para a gente ter essa nomenclatura. Grupos alquils ou grupos alquilas são derivados, escrevi erradão, de alcanos, ou seja, compostos saturados, que onde o carbono apresenta somente ligações simples. Beleza? Como é aqui, ó, o CH3, o metil. Então, só para a gente ilustrar aqui, a gente teria isso daqui, ó, C com 3 hidrogênios aqui, NH2. Lembrando que o nitrogênio faz 3 ligações e o carbono faz 4. Senhores, olha aqui. Esse aqui é o nosso grupo amino, ok? É o nosso grupo amino. Ele é o grupo, ok? É o NH2. Mas ele faz parte, ele tá dentro ali do que, senhores? Da função amina. Beleza? Então a função é amina, mas quando a gente tem NH2, a gente trata como grupo amino. Então é normal quando a gente tem uma cadeia muito grande, por exemplo, e várias funções ali, e tem ali NH2. Aquele NH2 é o grupo amino. A gente trata ele ali, é mais fácil dar um nome à cadeia, tratando ele como amino, como uma ramificação, tá? Como eu estou falando, entre aspas, porque ele vai ser a função, não é uma ramificação. Lembrando que a ramificação é carbono. Mas a gente trata como um radical NH2. E aí é amino. Beleza? Então é um grupo amino, mas a função é amino. Senhores, as aminas têm caráter básico. Beleza? A gente pode ver aqui pelo Kb. Senhores, é uma tendência. Se a espécie, o enunciado ali te dá o Kb de uma espécie, o Kb quer dizer que tem caráter básico, ok? Geralmente, quando ele te dá o Kb é básico e quando te dá o Ka é ácido, geralmente, tá? É bem comum isso, beleza? Então, senhores, olha só. Ele não quer fazer a neutralização de uma espécie com caráter básico. Então, para neutralizar, a gente vai precisar de quê? Para neutralizar esse carinha aqui, ó, a gente precisa de uma espécie, o quê? Ácida, ou de caráter ácido, beleza? Deixar a espécie ácida, mas vamos pensar aqui no caráter, tá? Show, senhor? Então, assim,
A gente vai analisar aqui. Se você já pegou essa, pô, tem que ser um ácido, a gente já consegue matar aqui, mas vamos analisar um pouquinho, beleza? Pode ser? Ele te dá as expressões aqui. Isso aqui vai ajudar a gente? Não muito, tá? Não vai. Ele te dá isso aqui, ó, que Ka, por exemplo. Lembra, o Ka é a constante de ionização do ácido. Vou pegar esse ácido HB aqui. A ionização desse ácido é assim, ó. Eu vou botar de equilíbrio, pronto. Eu tenho o H+, que é o nosso próton, e B-. Por isso que está aqui, ó. É produto sobre reagente. H+ e B- sobre HB. Beleza? Da base também. No caso, a base aqui, pensando numa base que recebe prótons de Bronsted Lowry. Pensando como está aqui a expressão, tá, senhores? H2B+. Pensando aqui que a base é receptora de prótons. Beleza? Por isso que está H2B+. Tranquilo? Então a gente tem essa espécie. É até o que acontece com a metilamina. A metilamina vai acontecer isso aqui, ó. NH2, beleza? Vou botar isso aqui, ó. Ela vai ser neutralizada com H+, independente da espécie ácida, e vai acontecer isso aqui, ó. CH3, NH3+. Essa espécie é a espécie protonada da metilamina. Ela recebeu próton. Porque, lembra aí, ó, pode pensar, no caso para as aminas é melhor pensar como ácido de base de Lewis, tá? Como ele tem, no caso, o nitrogênio tem aqui um par de elétrons não ligantes, ele atua como uma base de Lewis, que uma base de Lewis doa par de elétrons. Tá vendo que o H+ aqui, coitadinho, não tem elétrons nenhum? Então, ó, o que vai acontecer? Esse par de elétrons, ele é doado para o H+. Mas o H+ sai com esse par de elétrons? Não. Ele se junta, só que esse par de elétrons meio que fica para o H+, tá? Claro, um compartilhamento e tudo mais, mas ele doa, beleza? Só que continua ficando com uma carga positiva. Então, isso aqui é uma base de Lewis, beleza? Ele tem um Kb de 5,5 vezes 10 a menos 4. Quanto maior o Kb, ou Ka no caso, mas quanto maior o Kb, maior a basicidade, e quanto maior o Ka, maior a acidez, beleza? Mas olha aqui, senhores. Vamos pensar, depois de tudo isso daqui, né, para agregar conhecimento a vocês, vamos analisar as questões. Primeira coisa, a gente tem que ver um ácido, ou melhor, uma espécie de caráter ácido, senhores. Como eu falei, senhores, quando dá Kb, tem um caráter acentuado básico. Então a gente até poderia eliminar isso aqui, ó. Mas, senhores, olha aqui, só para agregar mais. Pô, Thiago, o vídeo vai ficar grande, senhores. Fica aqui a entender isso aqui, agregar mais conhecimento. Não chega e quer só o resultado, não. Beleza? Só o resultado, você viu o gabarito lá do Enem. Suave? A gente está aqui para entender. Vamos aqui, ó. O NaCl, ó. Por que eu vou falar aqui? Porque vamos dizer que você não saiba, não lembre na hora ali do nervosismo o que é Ka e Kb. Eu só sei que, pô, a mina é básica. Eu lembro disso das aulas de orgânica. Eu sei que ela é a base. Então eu preciso de um ácido para neutralizar. Ou um caráter ácido. Cara, não me importa com Ka e Kb. Deixa pra lá. Vamos analisar aqui. Ó, o ClO, ele vem do ácido hipocloroso. O Na vem do NaOH. Lembra que sais são provenientes de reações de neutralização de uma base com ácido. Senhores, aqui é uma base forte. E aqui, ó, é um ácido fraco. Se é uma base forte, um ácido fraco, que der origem ao sal, esse sal aqui tem caráter básico. Ok? Ele tem caráter básico. O mesmo vai acontecer para o hidrogênio carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio. Base forte e aqui, ó,
um ácido fraco, que é o H2CO3, o ácido carbônico fraco, beleza? Ah, Thiago, eu não saberia fazer a dissociação. Tá aqui, ó, as espécies já estão aqui, beleza? Então também não seria esse. E também, ó, KB, KB. Agora a gente tem 3 espécies com Ka. Só que olha aqui, quanto maior o Ka, mais ácido. Olha isso daqui, senhores. 10 a menos 5, 10 a menos 15 e 10 a 16, a menos 16, perdão. Cara, são valores muito pequenos esse do cloreto de sódio e do etanol. O cloreto de sódio também, apesar de estar ali, ele vem de uma base forte e um ácido forte. Então é um sal neutro, de caráter neutro. Ele é neutro porque não tem nem H e nem OH na estrutura, ele tem caráter neutro. O etanol também é uma espécie neutra, álcools são neutros. E aí a gente fica, senhores, com quem, senhores? Ácido etanóico. É um ácido carboxílico, tem caráter ácido, tem um Ka de 10 a menos 5, não é muito alto, mas dentre até os ácidos orgânicos, ele é até alto, ele é até uma acidez alta. Então, senhores, CH3COH, nosso ácido etanóico, e a gente fica com a letra C de casa, não é isso mesmo? Isso. Então, senhores, a gente poderia analisar pelo Ka, pelo Kb, a gente pode analisar pela ionização aqui, como é que ficaria. A gente pode analisar, como eu fiz aqui, ó, pela característica, ou melhor, pelo caráter ácido básico das espécies, porque o único ácido que tem aqui é esse carinha aqui. Os outros são sais e o etanol, que é um álcool. Então a gente teria que ver o caráter básico, ou o caráter ácido, mas vocês que sabem aí. Uma forma rapidíssima, como eu falei, pensar aqui, pô, como eu tava falando, ó, a mina é básica, pô, preciso de um ácido. Quem é o ácido? Ácido etanóico. Pronto, acabou a questão, tá ligado? Mas como eu falei, senhores, tá aqui, eu vou ensinar para vocês. Se fosse para dar resposta, vocês viriam lá o gabarito, né? Pô, pelo amor de Deus. Então, senhores, está aqui. Se ficou alguma dúvida, eu sei que eu enrolei em alguns momentos, mas se ficou dúvida, senhores, comenta aí. No mais, senhores, deixe seu like, compartilha aí e ajuda a gente. Valeu!